Ora, muito boa noite, senhores telespectadores do Odivelas TV. Aqui estamos mais uma vez, desta vez com um tema que, diria, é um tema do momento. É o 5 de outubro, uma data que comemoramos hoje e que nos traz para podermos falar e ter aqui umas perspectivas, quer a perspectiva republicana, quer a perspectiva monárquica, dessa data e do que ela comemora, do que ela celebra e, enfim, que marcou o país até hoje e, enfim, e por isso estarmos aqui hoje a fazer essa celebração. Ao meu lado esquerdo tenho o professor Luís Farinha, professor, investigador, historiador, é comissário do centenário da Revolução, comissário da exposição que está na corredoria, que recomendamos que visitem, vale sempre a pena. E Armando Ferreira, deputado municipal aqui em Odivelas, pelo PPN, vai-nos dar a perspectiva monárquica do 5 de outubro de 1910. Eu começaria pelo Sr. Professor Luís Farinha, uma vez que é o comissário do centenário e também da exposição que temos na corredoria, que tem andado um pouco por todo o país também, sendo solicitado nessa qualidade para falar um pouco do 5 de outubro, da Revolução e daquilo que está, digamos que, por trás da Revolução. Professor, diga-nos qualquer coisa sobre o 5 de outubro. Bom, passam 100 anos, não é? Sobre a data e as comemorações que têm ocorrido ao longo do país deram origem a um movimento relativamente interessante, não só comemorativo, mas de reflexão. Se alguma coisa estes 100 anos da República, ou 100 anos da Primeira República, melhor dizendo, têm de interesse, é exatamente o de permitirem uma reflexão sobre um dos períodos mais interessantes, não tanto porque foi um período glorioso, mas mais porque foi um período em que, face a uma crise nacional fortíssima dos finais do século XIX, nós podíamos dizer que a monarquia governou bem até aos anos 80, 90 do século XIX, durante o reinado de Dom Luís, e depois começou a ter, de facto, algumas dificuldades grandes em relação à modernização do país, em relação à democratização, em relação à modernidade no seu conjunto. E, portanto, este período dos finais do século XIX e princípios do século XX é, de facto, um período de grandes dificuldades do país em relação às suas colónias, do país em relação ao estrangeiro, do país em relação à dependência externa, do país em relação às reformas absolutamente necessárias da modernidade, que passavam pela democratização, como eu disse, pela laicização, passavam, de facto, pelo desenvolvimento, um conjunto, aliás, de aspirações que eram tidas como fundamentais por setores importantes da monarquia e dos partidos monárquicos. Mas que, por razões que depois, enfim, se tivermos a oportunidade de falar, não foram feitas, na verdade não foram feitas. E, portanto, a questão é que nestes 100 anos depois, para mim o mais interessante, para além de dar a conhecer ao povo português um conjunto de matérias muitas vezes pouco conhecidas, quer das escolas, quer da população em geral, é a possibilidade de refletir sobre um período da história portuguesa extremamente interessante pelas dificuldades que acarretava a mudança, pela mudança, de algum modo, impossível fazer no contexto da monarquia, como de facto se verificou, o que às vezes até nos leva a pensar num outro período muito semelhante, 70 anos depois, que é o de 25 de abril de 74, ou seja, também aí nós pensávamos que o regime existente poderia eventualmente, a pergunta é sempre esta, bom, e faz sentido pensarmos numa coisa que aconteceu como obrigatória, como inevitável ou não? E na verdade o que verificamos é que aconteceu. Aconteceu justamente porque os regimes, neste caso o regime existente em 4 de outubro de 1910, não foi capaz de fazer as reformas que o país desejava e, portanto, surgiram forças políticas alternativas que acabaram por, na fragilidade do Estado,
na fragilidade do governo, às vezes sem a questão da representação ser a questão mais importante, que nem sequer era muitas vezes essa a questão mais importante, era mais a questão da modernização que estava em causa e do bloqueio das instituições e da incapacidade para alterar a situação existente. E, portanto, desse ponto de vista, penso, estes 100 anos depois é um bom momento para refletir sobre uma conjuntura do país difícil, que acabou, do meu ponto de vista, por repetir-se 7 décadas depois com muitas semelhanças estruturais, e não sei até se 30 anos depois, neste regime democrático que nós temos, não temos necessidade de pensar exatamente alguns dos problemas da modernização, da dependência, do desenvolvimento, da justiça social, como eles punham, não naturalmente da mesma dimensão, mas como eles punham em 1910. Estava exatamente a pensar nisso, que as necessidades que se sentiam então parecem tão presentes face ao momento que atravessamos atualmente. Eu diria, há um paralelo que me parece, naturalmente, sem querer monopolizar a conversa, há um paralelo que me parece sempre muito interessante entre, pelo menos, 2 momentos, que é 1910, as palavras de ordem dos republicanos, e posso dizer, de alguns setores mais reformadores da monarquia, eram exatamente o desenvolvimento. Uma palavra que veio surgir no 25 de Abril, nos tais 3Ds, era o desenvolvimento, eram a modernização, eram a laicização, palavras que no fim de contas acabam por ressuscitar quase há uma década, enfim, 6 ou 7 décadas depois desse acontecimento. O que na verdade mostra que o problema que estava ali em causa muitas vezes nem era tanto o regime ou a forma da representação, é mais um problema de o regime ele próprio não ser capaz de fazer as reformas absolutamente indispensáveis naquela altura, não é? Reformas a vários níveis, que depois podemos falar de uma forma mais particular. Essa é que foi a grande questão a partir de 1908. Particularmente nesses 2 anos anteriores, que são os anos em que começava a ser visível pela parte de homens que quase insuspeitos. Um homem como Bernardino Machado, que é o homem que vem da monarquia, dizia em 1908, a 2 anos ainda da República, que a Revolução, dizia ele, a frase é dele, é matemática e fatal. Na perspectiva positivista que tinha estes homens, a questão para ele era esta, quer dizer, ele que vinha da monarquia e que tinha sido, aliás, uma figura ilustre da monarquia, ministro, etc., a questão para ele era esta, só já numa outra forma, no fim de contas, de governo, era possível encontrar o ânimo e o ímpeto necessário para introduzir mudanças que eram absolutamente indispensáveis ao país. Essa é que é a questão. O regime, no fim de contas, e aquela pergunta que, enfim, que surge normalmente, era inevitável a revolução ou não? É inevitável neste sentido. É inevitável na medida em que, na verdade, as alternativas que existiam na monarquia não tinham resposta. Quer dizer, mesmo os reformistas da monarquia são reformistas que, efetivamente, tentam, inclusive, pactos com os republicanos, não é? Aquilo que nós chamamos os teixeiristas, ao último governo, há tentativas de pacto com os republicanos para tentar resolver aqueles problemas que, na perspectiva dos republicanos, eram mais sentidos, como propriamente fora de tempo, pariato hereditário, um conjunto de questões que eram consideradas ultrapassadas no tempo, não é? Eu estou a crer que muitos daqueles homens, se tivessem visto uma monarquia a evoluir, como evoluiu, por exemplo, até aos anos 80, durante o fontismo, não teriam passado para um regime monárquico. Aquilo que nós chamamos os adesivos, que é um conjunto, no fim de contas, notáveis da monarquia que passam para a República, Brancamp Freire, Bernardino Machado e tantos outros, são notáveis da monarquia que passam para a República, e eu tenho por eles, se quiser, a mesma admiração que tenho pelos republicanos, no fim de contas, quer dizer, são homens que pensam o país na perspectiva do desenvolvimento, da modernização e da colocação do país dentro de uma relação favorável no contexto internacional. Essa é que é a questão fundamental. Para eles o regime era só porque o regime não dava exatamente a resposta. Não dava mais. Armando Ferreira, a monarquia claudicou, começa a República, fim de um ciclo, início de outro. A monarquia baixou os braços,
Não. em 5 de outubro de 1910? Houve, sobretudo, traições e comodismos. O golpe de Estado do 5 de outubro de 1910 dá-se não por glória do seu estratega, que aliás se suicida, ou do segundo homem da cadeia militar que esteve na Rotunda, e curiosamente no período negro, porque todos os regimes têm também um período negro, é brutalmente assassinado na noite das caminhonetas. Vamos lá ver, deixe-me pôr a questão desta maneira. Nós não podemos reescrever a história, Muito bem. mas também não a podemos branquear. Eu fico satisfeito e, olhos nos olhos, lhe agradeço por dizer uma verdade histórica, o período, quiçá o único, da mini-revolução industrial que nós tivemos, feito por um coronel maçom, Fontes Pereira de Melo, que, devido à sua idade, a ter feito parte de vários governos, organiza e revoluciona o progresso da época, que era o caminho de ferro, as pontes, as estradas, e já não chegou à educação, porque entretanto morre. Tivemos na Segunda República depois o Eduardo Pacheco, que também morre numa morte até hoje não muito esclarecida. São os acasos da história. Mas ao falar do 5 de outubro, eu gostaria mais de falar do 4 de outubro de 1910, porque em rigor, o estratega militar do golpe de Estado, o vice-almirante Cândido dos Reis, além de militar, fazia parte de uma elite militar que, além do sentido espartano do termo, era culta. E ele não queria, e deixou isso bem claro, que o golpe de Estado ocorresse no dia 5. Porque o 5 de outubro é a data, se este ano a República comemora 100 anos, Portugal faz 867 anos. Porque é o 5 de outubro de 1143 a Conferência de Zamora, o nascimento de Portugal. E ele não queria que um acontecimento de âmbito nacional, um aspecto que poderia ser fraturante de regime, se superpusesse a esse tema. Razão pela qual o golpe de Estado é para ocorrer na madrugada de 3 para 4. Há vários regimentos militares da cidade de Lisboa que não aderem de imediato, as coisas não correm bem e ele suicida-se. E, portanto, é a ala mais radical da carbonária e da maçonaria, a ala jacobina, que persiste em proclamar a República, que tinha sido proclamada unilateralmente em Loures, a que seguiu depois a Almada e a Moita. E o que ocorre hoje é que, quer queiramos, quer não, juntar a comemoração do 5 de outubro de 1910 com o nascimento de Portugal é um elemento, quer queiramos, quer não, fraturante para a sociedade portuguesa. E eu gostaria de deixar ficar isto muito claro. Como disse atrás, a República não é por, apesar de se ter traduzido oficialmente em 90 mortos e 300 feridos, não houve mais, porque o Paiva Conceiro, quando vai ao regimento de artilharia de Queluz buscar as 4 peças Schneider Krupp, quando se acabam as munições, na resistência que opôs, acabou a festa. E há rendição, há desorganização, tal e qual como houve no 25 de Abril. Quer dizer, não é por acaso que o comandante, o Pignatelli, o comandante da Guarda Municipal, a antecessora da Guarda Nacional Republicana, passa uma noite com uma concubina no Castelo de São Jorge, isso não surge por acaso. O ataque de desinteria que teve o comandante do iate Real Amélia, em que assume o comando do iate, o imediato, do navio, que contraria as ordens do rei Dom Manuel na Ericeira, da rainha Dona Amélia e da rainha Dona Maria Pia, e que segue para Gibraltar em vez de seguir para o Porto. Portanto, há toda uma série de traições em que o regime cai de Maduro, tal e qual como se deu com o 25 de Abril, a história repete-se, em que houve desorganização, as pessoas estavam saturadas e queriam efetivamente o progresso, que acabou
digamos, com a morte do Fontes Pereira de Mel. E aí surge uma crise, hoje que se fala muito na crise, nós não assumimos que temos uma crise que é endógena a Portugal e que dura desde 1867. E que não soubemos, não pudemos ou não quisemos vencê-la. Depois há uma crise que vem a nível mundial, que é exógena a Portugal e que nós, como país pequeno que somos, sem indústria, com o comércio todo atrofiado. Agora, a pergunta que eu ponho a mim próprio e que muitos portugueses poderiam pôr é se hoje não estamos a viver, consciente ou inconscientemente, fenómenos muito parecidos com aqueles que o doutor referiu. Porque os regimes nascem na cabeça de homens, não nascem na cabeça de deuses, têm virtudes e têm méritos, e penso que, consciente ou inconscientemente, há muitas coisas comparáveis com os acontecimentos que referiu. E oxalá a história não se repita, 100 anos depois. Muito bem. De qualquer modo, sim, de qualquer modo há uma ou duas coisas que eu gostaria de acrescentar. Eu sinto necessidade de fazer a distinção entre a representação e o regime. São coisas que eu penso que são bem diferentes. Quer dizer, nós podemos ter uma representação monárquica, podemos ter uma representação republicana e podemos ter democracia ou não democracia num regime e noutro. Essa distinção tem que se fazer efetivamente. De facto, nós podíamos ter tido uma monarquia democrática. Não tivemos. Ou seja, a monarquia não evoluiu para um regime democrático no final. E os problemas que põem das vicissitudes da Revolução, das traições, etc., convém esclarecer o seguinte, que ocorreram, obviamente, como ocorre, como, aliás, muitos dos comprometidos com a Revolução também falharam à última hora. Portanto, esse tipo de vicissitudes acontecem. Mas para nós analisarmos com mais cuidado esta questão, teremos sempre que ver que o que é importante, para além da ação dos homens também, é a situação que se vive. Quer dizer, Teixeira de Sousa sabia perfeitamente o que estava a acontecer, sabia muitíssimo bem, ao ponto de poder, inclusive, enfim, conduzir o rei, mal ou bem, para fora do país. Quer dizer, estas situações eram conhecidas. A Revolução anunciava-se nos jornais todos os dias. A monarquia sabia muito bem o que é que estava a acontecer. A monarquia tinha tentado um pacto com setores republicanos para renovar, se quiser, o próprio regime, mantendo a forma de representação real. Isso, de facto, esse pacto não aconteceu porque não houve capacidade de compromisso entre as duas forças. E, portanto, a questão que se põe aqui não é tanto, digo eu, que me assumo, naturalmente nasci republicano, não ponho grande dúvida sobre a natureza do regime ou da representação, nunca pus, não penso que a maioria dos portugueses ponha essa dúvida nesta altura. Agora, independentemente dessa discussão de saber se a representação monárquica é melhor ou pior, a questão mais importante, de facto, para muitos dos republicanos, que, como eu disse há pedaço, passaram exatamente, e nós lhes chamamos adesivos, mas eu penso que só alguns é que são adesivos oportunistas, a maior parte deles são pessoas que claramente viveram na monarquia, acreditaram na monarquia e passaram para a República porque não conseguiram imaginar outra forma de evolução para as tais questões fundamentais que se punham como urgentes nessa altura, quer dizer, que é laicizar a sociedade, e laicizar era extremamente importante. Quando em 1909 se fazem, por exemplo, manifestações de 100 mil pessoas a exigir o registro civil em Lisboa, estamos em 1909, em plena monarquia, é evidente que não são todos republicanos. Não são todos republicanos. Há ali, obviamente, muita gente monárquica que deseja ardentemente que o seu país passe por uma fase diferente de modernidade. O registro civil nas paróquias feitas pelas igrejas não fazia já sentido. Não fazia sentido, porque obviamente a sociedade tinha evoluído imenso já, apesar de tudo, em certos nichos urbanos, em certos nichos industriais, etc. Mesmo nas classes urbanas, quando me diz há pedaço que a questão é saber que a Revolução é fundamentalmente a obra da Carbonária e que é obra de militares. Bom, é obra da Carbonária, sem dúvida, numa fase ali limitada de 2 ou 3 anos,
até talvez 5 anos, entre 1910 e 1912, e preparando já o período anterior, 1908, 1912, a Carbonária desempenhou um papel fundamental, é evidente, é um braço armado civil para mudar o regime à força. Não podemos desmentir exatamente isso, mas convém dizer, por exemplo, que o Almirante Cândido dos Reis era um homem da Carbonária. Portanto, não é pelo facto de ele ter morrido que a Revolução seria diferente. Seria exatamente, provavelmente, tão carbonária e tão como foi. Acabou por ser o Machado Santos, o homem da Rotunda, a manter, aliás, com 100 civis e 9 bocas de artilharia, 8 bocas de artilharia e 9 sargentos carbonários, a outra parte da monarquia, que tinha quase 2.000 homens, e muitas peças, estava no Rossio, estava no Turel, estava em muitos sítios. E, portanto, convém ter esta ideia de que, de facto, não são as vicissitudes e os poderes político-militares que resolvem esta questão, de saber porque é que a Revolução ocorreu. A Revolução ocorreu porque, de facto, há um conjunto de pessoas, há um bloco político, social e político muito vasto, que já não acredita na possibilidade do regime mudar. Do regime mudar não é no sentido da representação, do regime mudar no sentido da modernidade. Quem são? Bom, se nós formos ver, depois fizemos algumas indagações sobre as pessoas que vão apoiar a República, são, na grande maioria, intelectuais, nem todos são maçons. São jornalistas, são comerciantes, são pequenos industriais, é a pequena burguesia das várias cidades, é o operariado muito desconfiado, enfim, e que está extremamente ativo nessa altura. Basta dizer que em 1911 há 600 jornais operários, isto impressiona qualquer um de nós, significa que, obviamente, a sociedade está extremamente mobilizada para a mudança e, na verdade, essa mudança acaba por não ter protagonistas da parte da monarquia, que conhece muitíssimo bem o que está a passar na sociedade na altura. Quer dizer, sabe perfeitamente, faz pactos, ou tenta fazer pactos com a República, ou com os republicanos. Agora, a questão aqui é que, na verdade, não só estão divididos, como não conseguem dar resposta a uma série de questões, como o registro civil, como a separação da Igreja e do Estado, como... bom, estas duas, por exemplo, eram questões que dividiam profundamente, não é? E que eram questões que já eram exigidas por toda a gente na Europa, quer dizer, não somos únicos, eram exigidas na Espanha, do Canal Erras, eram exigidas na França, eram exigidas por todo o lado. E a população portuguesa começava a exigi-las também. Quer dizer, portanto, a questão aqui das vicissitudes da Revolução, se há traições, se não há traições dos dois lados. Agora, o que há é uma necessidade muito grande de mudar. E, infelizmente, o regime que estava não conseguiu. Não conseguiu por fragilidade, por incapacidade de renovar, por incapacidade de fazer as reformas exigidas, quer dizer, e até por lutas internas brutais entre setores mais, digamos, mais nacionalistas, aquilo que nós chamamos o bloco, digamos assim, e setores bastante mais modernizantes, considerados traidores pelos monárquicos, como os teixeiristas, não é? Portanto, a questão é que estavam profundamente divididos também, estavam muito debilitados e não conseguiram dar resposta às grandes exigências. Essa é que é a questão, quer dizer, para além de todas, como eu digo, as vicissitudes particulares e traições e tudo o resto. Mas, na verdade, quando nós colocamos 100 civis lá em cima na rotunda, com 9 ou 8 bocas de artilharia e um Machado Santos que persiste, e depois alguns milhares de soldados comandados para acontecer lá embaixo no Rossio e no Turel, diremos que é espantoso que as coisas não ocorram de forma diferente, não é? Que teriam que ocorrer, porque apesar de tudo há aqui uma diferença grande de forças. O que há é, evidentemente, para além de tudo isto, uma vontade desse tal bloco, constituído por um conjunto de pessoas da pequena burguesia urbana, industrial e comercial, da intelectualidade, etc., que querem mudar. E, infelizmente, não encontram na monarquia essa capacidade de mudança. E esta é que é a questão. Nessa monarquia. É lá que Mas há contudo uma coisa que a Primeira República não pôde, não soube ou não quis fazer, de igual modo como a monarquia constitucional. É que a partir do grito de Ipiranga do Brasil, curiosamente, a Primeira República arranja o pretexto da defesa do Império Colonial Português, não aproveitou o grito de Ipiranga do Brasil para, de modo próprio, ser pioneira, como foi de muitas outras coisas a nível mundial, no passado,
para dar a independência, começar por preparar a independência, a autodeterminação das colónias portuguesas. E é esse o paradigma que leva à criação, como sabe, do Corpo Expedicionário Português e dos milhares de mortes. Não digo o número oficial, porque, como sabe, o Afonso Costa foi hábil na Conferência da Sociedade das Nações, porque as indemnizações de guerra eram tão mais altas quanto o número de baixas fossem declarados. Desde mortos, feridos, gaseados, estropiados, desaparecidos. E, portanto, perto de 1 milhão de mortes que foi oficialmente declarado e que não corresponde à realidade, permitiu-nos receber mais umas 5 estafadas locomotivas do Império Austro-Húngaro, mais umas peças de artilharia e armas que os aliados não serviam para eles, portanto eram chassos velhos, e a história dos 5 torpedeiros vindos austríacos, um deles que se afundou, como sabe, certamente, da classe Ave, da viagem para o Tejo. Não é? Portanto, foram esses os pagamentos das dívidas de guerra. E, portanto, eu, pessoalmente, como monárquico, mas sobretudo como português, com orgulho de ser português, antes de ser monárquico, por convicção, obviamente, tenho esse senão. É que a Primeira República, como a Segunda República, não soube, não pôde ou não quis seguir o grito que veio do Brasil e da sua independência. Mas não quis mesmo. Convém que se esclareça. Não quis mesmo. É que a questão aqui é exatamente essa. Ou seja, o projeto ultramarino não é um projeto republicano. O projeto ultramarino é também um projeto republicano, como é também um projeto da monarquia. Aliás, uma das grandes acusações que se fazia à monarquia é que não conseguia colonizar devidamente, e aliás, como sabe, o Partido Republicano é, a partir do ultimato em inglês, considerado uma grande humilhação, que adquire força nacional. Era até aí um partido quase sem força nenhuma, federalista, dividido entre famílias por aí adiante, e tornou-se nacional, poderoso, etc., justamente porque define uma estratégia nacional. Uma estratégia que, bem ou mal, repare, nós não podemos olhar para a história com os olhos de 2010, ou mesmo de 1974, ou mesmo de 1965, quando começámos a pôr em causa, todos, europeus todos, a questão do domínio colonial sobre a África. Repare que, quando se sai da Segunda Guerra Mundial, homens como de Gaulle, por exemplo, encaram a questão colonial aos belgas como uma questão perfeitamente normal. Ninguém ainda sequer põe a questão de saber se é justo ou injusto as guerras coloniais e o domínio colonial. Eu posso até dizer-lhe o seguinte, se calhar vai escandalizá-lo. Não estou aqui a partilhar nenhuma ideia, estou-lhe só a dizer que se tivermos alguma estratégia nacional, bem ou mal, acabou trágica na guerra colonial, se tivermos alguma estratégia nacional que, eu digo nacional no sentido de que ultrapassou regimes, esteve para além de qualquer regime, é justamente a estratégia ultramarina. Quer dizer, os republicanos eram colonialistas, à nossa maneira de dizer agora, sem que nós pudéssemos dizer que eles eram colonialistas, porque ninguém era colonialista em 1910. Ninguém era colonialista em 1910. Nem ninguém ia propor a independência de nenhuma colónia em 1910. A grande diferença entre a monarquia, a república e o Estado Novo em matéria colonial é que a monarquia tinha colónias de exploração e era acusada de não conseguir desenvolver aqueles territórios e de se submeter aos interesses ingleses. Esta foi a questão do ultimato e a vergonha e a humilhação. A República trouxe uma novidade. Pensou que o projeto colonial era um projeto que ia trazer solução para Portugal. Álvaro de Castro, um homem de centro-esquerda, dirá que as colónias vão de vez acabar com a fome em Portugal. É um homem de centro-esquerda que diz isto. Em 1924, para nós termos uma ideia de como estes projetos são, de facto, projetos nacionais. Quer dizer, este projeto é um projeto nacional. É um projeto que depois, durante a República, é encarado de uma maneira diferente. Porquê? Bom, porque se tem a ideia de que há que criar leis orgânicas de acordo com o nível de desenvolvimento de cada uma das regiões, há que promover a autonomia dessas regiões, é por isso que Norton de Matos está em Angola como alto comissário a promover exatamente esse desenvolvimento diferente do que seria Moçambique ou do que seria Timor, e que acredita piamente que
seguramente algumas daquelas colónias, em alturas diferentes da história, hão de tornar-se independentes. Serão novos Brasis. Cunha Leal, Álvaro de Castro, Norton de Matos dizem isso. Nós queremos leis orgânicas, autonomia e seguramente havemos de ter, a grande ideia deles era criar um Portugal ancorado em três margens do Atlântico. O Brasil, com quem nós aprofundaríamos as nossas relações, enfim, históricas, o novo Eldorado angolano, onde iríamos encontrar a riqueza para matar a tal fome ao país, e a parte de onde partimos de cá. Este projeto é republicano, como era monárquico, como passou a ser, a partir de certa altura, embora de forma diferente, salazarista. Salazar pega, obviamente, neste projeto, com muitas desconfianças, como nós sabemos hoje, não tem uma opinião muito clara sobre o que seja isso, mas o ato colonial de 1930 vai exatamente alterar completamente esta perspectiva. A única coisa que eu poderia dizer, isto já não é história, é uma outra coisa que nós não fazemos quando somos historiadores, é que o que é que seria se os republicanos tivessem governado o país até à Segunda Guerra Mundial? Eu atrevo-me a dizer o seguinte: na perspectiva da sua lógica de desenvolvimento autonómico das colónias, algumas colónias teriam ficado independentes em 1940 e tal, 50, se os republicanos tivessem governado o país nessa altura. Na verdade, o projeto acabou por, obviamente, sabemos muito bem que não governaram, enfim, era outro regime, era autoritário, era centralista e conduziu o país deslocadamente, e sim, sem dúvida, e estamos de acordo, a uma guerra colonial trágica que hipotecou o desenvolvimento do país para sempre. Para sempre, eu digo para sempre, para muitos anos. Foi uma geração e foi um conjunto de anos que nos afastou completamente da Europa e do resto do mundo e dos quais estamos a viver ainda as consequências. Mas eu direi, obviamente não é discordando, é de algum modo dando resposta à sua ideia de descolonização. Ninguém tinha ideia de descolonização em 1926, mas ninguém tinha. Nenhum país da Europa tinha. Como muito tinha a ideia de autonomia, não é? Os únicos loucos que pensavam descolonizar a Madeira, em 1931, era o Partido Comunista Português. que achava no Avante que vamos começar por descolonizar a Madeira. Quer dizer, mas ninguém pensa nisso, não é? Os belgas não pensam, os alemães não pensam. Ninguém põe a questão do colonialismo nessa altura. E de facto, para acentuar isso, é para lhe dizer, quer dizer, em 1950, quando na verdade se começa a verdadeira colonização de Portugal em Angola e Moçambique, também é quando os belgas, os franceses e até os ingleses já não tanto, mas os belgas e os franceses começam um verdadeiro processo de colonização de Angola, de Moçambique, principalmente destes dois, e no nosso caso, e no caso deles, do Congo belga, da Argélia, etc, etc. Quando, no fim de contas, já toda a gente estava a ver que havia movimentos de libertação, que a Segunda Guerra Mundial tinha exigido, obviamente, pela Carta da ONU, que havia necessidade de dar liberdade àqueles povos. Mas isso só foi pensado nessa altura. Nunca antes. Este projeto é um projeto nacional. Aquilo que eu queria dizer é que, assim como a monarquia constitucional, ou até a monarquia absoluta, deu alguns exemplos históricos ao mundo, que não foi apenas a abolição da pena de morte no reinado de Dom Luís, eu gostaria de lhe recordar que no século XIII, quando o poder temporal era exercido a nível europeu, a Europa, que nós hoje parece que voltámos a pertencer, sempre tivemos na Europa, não é? Era o clero e a nobreza, é através das cortes de leiria que é dada voz ao povo de quem emana o rei, povo que o rei representa, isto no absolutismo, e a pirâmide social passa a ter o povo. O mesmo exemplo histórico que, não havendo comunismo à época nem socialismo, a rainha Dona Leonor, ao fundar as termas das Caldas de Rainha, o hospital termal, os ricos pagavam mais para que os pobres tivessem acesso. Ou então, porque estamos em Odivelas, e fazendo jus à memória, em minha opinião, do rei mais culto que toda a monarquia absoluta ou constitucional teve, Dom Dinis,
em que exerou, entre muitas coisas, não queria que o povo fosse estúpido ou inculto, criou os estudos gerais, portanto as futuras universidades, e portanto obrigou que todos os documentos passassem a ser redigidos em português em vez de em latim. Nunca tivemos, como sabe, a lei sálica, contrariamente a todas as monarquias europeias. Ou seja, hoje a Espanha, se alguma das infantas quiser reinar, tem que alterar a Constituição, como vai ter que fazer a Suécia. Portanto, é outro exemplo. O rei ou a rainha, em Portugal, distinguiu-se sempre de todas as monarquias europeias, porque o rei ou a rainha são eleitos por aclamação e depois são outorgados pelas cortes. Portanto, quando eu disse que não tivemos esse pioneirismo, podíamos ter tido, quer os monárquicos, quer os republicanos, não puderam, não souberam ou não quiseram. Hoje é difícil, à distância, com o distanciamento de 100 anos, é-nos difícil estarmos a recuar na história e a enquadrarmos com a época. Com total isenção, mas poderia ter sido um exemplo. E isso esteve na base, repare que ainda hoje, a 45 km aqui de Lisboa, há estigmas sociais de famílias cujos pais e cujos avós morreram com problemas de leucemia, porque o problema dos gaseados após guerra foram descartados pelo Estado. Bom, mas convém aí, vamos lá ver. Aliás, caso que não é virgem. Pois, mas convém esclarecer duas ou três coisas. Também usar no momento atual. Sim. Já não falo no exército colonial dos anos 60. Convém esclarecer três coisas. A primeira que eu quis dizer foi o seguinte: era impossível pensar a descolonização antes da colonização. Não havia nenhuma possibilidade de pensar uma coisa. Há coisas que são do seu tempo. Essa é a primeira questão. Se alguma vez tivemos um projeto nacional, foi exatamente o projeto ultramarino, para o bem e para o mal. O que eu lhe quis dizer foi que, eventualmente, a seguir à Segunda Guerra Mundial, quando todos se descolonizaram, se o país fosse republicano, pela lógica das ideias republicanas, algumas colónias encontrariam naturalmente, muito naturalmente, a descolonização. Portanto, há coisas que são do seu tempo, não vale a pena mudá-las. E estou de acordo consigo. O liberalismo do século XIX trouxe coisas espantosas. Obviamente que trouxe coisas espantosas. Sermos pioneiros na abolição da pena de morte é uma das coisas mais espantosas. O mundo hoje pode olhar para esse pioneirismo. A escravatura também. Não somos pioneiros, mas somos os quartos. Mas de qualquer modo, também aí há alterações substanciais. Enfim, depois continuamos com situações que podem comparar-se com a escravatura, como o trabalho forçado e outras que não é tão fácil. Agora, dizer que acabou ali a pena de morte e os últimos foi assim, naquela fase, e nunca mais voltou. Aliás, porque em muitos países da Europa o que é curioso é que justamente a pena de morte é até abolida muito cedo, mas é retomada posteriormente. Isto aconteceu posteriormente. E, ao contrário de Portugal, e isto é um fenómeno sobre o qual já escrevi também, e que me parece extremamente interessante, a pena de morte não é reposta nunca. É discutida, só é reposta ali durante a Primeira Guerra Mundial por questões muito especiais, e nunca mais é reposta, e é discutida numa altura durante a Primeira República, porque a luta social, a luta sindical era tão forte, tão aguda, com a Legião Vermelha, etc., que houve discussões a esse nível, da reposição da pena de morte, e depois é outra vez durante a Guerra Colonial pela extrema-direita do Casal Ribeiro, dizer que, enfim, a ação anticolonial da ARA e dos movimentos desse género terroristas deviam ser sujeitos à pena de morte, mas a pena de morte nunca voltou. E, desse ponto de vista, é uma aquisição fundamental da humanidade. É liberal. Portanto, a questão para mim não tem nada a ver, como lhe digo, não tem nada a ver, os exemplos que me deu são todos bons exemplos, de bons exemplos da história portuguesa, que não têm nada a ver com o que estamos a discutir, peço-lhe imensa desculpa, ou seja, não podemos ligar Dom Dinis ao 5 de Outubro, nada, não tem nenhuma ligação possível. O que eu tentei há bocado até dizer-lhe é exatamente, não, sem dúvida, o que eu tentei dizer-lhe é que o que nós temos para o final da monarquia é exatamente uma certa incapacidade da própria monarquia e, se quiser, dos responsáveis políticos, mais até do que o próprio rei, que infelizmente também não encontrou grandes soluções, não é?
o fecho do Parlamento, várias vezes no final do século XIX, o fim das liberdades, a censura, a experiência de João Franco, que a rainha, enfim, como saberá, acusa da morte do próprio rei, do regicídio. O senhor é o responsável pela morte do meu marido, não sendo diretamente, é moralmente responsável pela morte do meu marido. É isso que ela diz exatamente a João Franco. E João Franco foge, como sabemos, para a Itália. Portanto, a questão aqui é exatamente, não é saber se a monarquia, ou se certos períodos da monarquia foram gloriosos. Claro que foram, não temos dúvida sobre isso, e trouxeram grandes aquisições. O período liberal trouxe grandes aquisições, o fontismo trouxe grandes aquisições, mas também trouxe, por exemplo, uma outra coisa, que é, aliás, aquela com a qual Dom Luís começa a não ser capaz de governar, que é uma dependência enorme em relação à Inglaterra, uma dívida brutal com a qual nós não conseguimos conviver. Quer dizer, tivemos os comboios, sem dúvida, mas depois tivemos a dívida, e depois tivemos a bancarrota de 1892, e depois tivemos um conjunto de problemas a seguir, que obviamente colocaram a monarquia numa situação, num beco sem saída, porque eram difíceis de resolver, porque não havia capacidade para os resolver, e porque o próprio sistema de representação acabou por não ser o melhor, não é? Quer dizer, a revolução vinda de baixo era impensável para esses partidos rotativos, para os dois partidos rotativos da monarquia, e a revolução vinda de cima de João Franco, que foi tida como uma questão cheia de esperança, lá vem um homem iluminado, aqui um novo marquês trazer a... Não, também não foi, não é? João Franco começou a ser mal recebido pelo resto do país, introduziu uma série de situações que provocaram reações brutais e, portanto, quer dizer, a questão aqui que se põe não é se a monarquia era boa ou era má. Como eu disse logo no início da discussão, a representação é uma coisa, a democratização, a modernização, o desenvolvimento, a justiça social é outra. O que se passava no final do século XIX é que este regime, e agora não estamos a falar das vantagens intrínsecas do regime em si, ou da representação, com as quais também podemos conversar, mas como eu não sou propriamente uma pessoa que esteja muito, digamos assim, voltada para essa discussão, naturalmente admito que seja uma discussão muito interessante, pessoalmente não a considero uma questão relevante. Para mim é muito mais interessante a questão de saber se o país se desenvolve, se o país se democratiza, se o país se moderniza, em que condições o faz. E é isso que, de facto, provoca o 5 de outubro, do meu ponto de vista. Quer dizer, essa é um conjunto de pessoas que começa a pensar que a única coisa que pode, a única maneira que pode haver, no fim de contas, é mesmo encontrar uma nova forma de regime. Provavelmente, se a monarquia tivesse conseguido trazer a modernização... Hoje. Essa pergunta farão hoje milhares de portugueses, não? Bom, repara, podemos estender a discussão ao caetanismo. Caetano não introduziu tantas alterações ao regime? Introduziu. Nós não falamos da Primavera Marcelista. Falamos, não é? Falamos da Primavera Marcelista. Mas então, porquê é que caiu Marcelo Caetano? Não trouxe tantas coisas novas, não trouxe tanta abertura no mundo estudantil, no mundo sindical, até as primeiras benesses do ponto de vista da assistência social do Estado, tanta coisa nova. Caiu ou não caiu Marcelo Caetano? Caiu. Bom, porquê? Bom, porque havia um nó sem saída, um nó cego, guerra. Não é? Para a qual ele não encontrou nenhuma solução, óbvio, não é? Quer dizer, quando os regimes chegam a um ponto sem saída, a um abismo, e acabam por não encontrar uma solução, ela há de surgir de algum lado, boa ou má. E na verdade foi o que aconteceu em 74. Não é? Quer dizer, é a solução que é encontrada, de resto, por um conjunto de pessoas que, se nós hoje formos ver a sua própria história anterior, eles próprios a contam de uma forma estupefacta. Alguns militares dizem, eu sabia lá que estava na guerra colonial, eu sabia lá que estava a fazer mal a alguém, eu sabia lá que isso era uma coisa má, eu fiz 7 missões e sempre me pareceu bem. Para aí à 8ª comissão comecei a ver que as coisas não faziam sentido. Diremos assim, aquele tipo é um criminoso de guerra. Não é, era um militar apenas. Claro. Que chegou a um ponto em que disse, bom, isto não tem saída nenhuma, isto é um nó sem saída. E, portanto, eu vou contra todas as minhas convicções, contra todas as minhas normas de hierarquia, contra a minha honra pessoal, que é contra o poder instituído, e vou fazer uma revolução. E isso foi o que aconteceu em 74, sem dúvida, não é? As revoluções não são coisas que meia dúzia de loucos façam, porque são loucos, ou porque são aventurosos, ou porque... É porque, na verdade, às vezes são empurrados para as fazer, não é? Armando Ferreira, há pouco o professor Luís Farinha falou em pactos, que vários pactos foram feitos antes do 5 de outubro. Tentados, não tentados, conseguidos. Não conseguidos. Tentados e não conseguidos. Não conseguidos. E eu aqui recordo que
há aqui um denominador comum. A Revolução Francesa, a Revolução Americana, a independência do Brasil, foram todas elas alavancadas, potenciadas por uma instituição que é referida várias vezes, que é a maçonaria. A monarquia esqueceu-se de fazer um pacto com a maçonaria em 5 de outubro. Os últimos reis portugueses eram maçons. Então é um pouco estranho, não é? Aliás, o Dom Carlos foi avisado pela maçonaria inglesa de que se preparava um atentado, como a mulher dele, a Rainha Dona Amélia, é avisada em cartas que existem, uma prima dela, na corte inglesa, a avisar do que é que se estava a projetar para Portugal. De resto, Dom Manuel no exílio foi protegido pela maçonaria inglesa. O que vem a testar um pouco. Professor Luís Farinha, o que é que me diz deste papel da maçonaria? Oliveira Martins, acredita que a Polícia Internacional de Defesa do Estado não sabia o que estava a passar em 74? A minha opinião é que... É que sabia, não é? Sabia, claro. Sabia perfeitamente. Mas, de qualquer forma... Sobre a maçonaria... Em 74, creio que na maçonaria não terá tido... Não, até porque era... preponderância Não existia. Agora, em 1910, sim. Tinha sido dissolvido e, portanto, não. Não, a maçonaria é uma organização... 1948. Sim, a maçonaria é uma organização que não é republicana. Convém dizer que a maçonaria tem pessoas, atualmente, tem pessoas de todos os partidos políticos. E em 1910 tinha monárquicos, tinha pessoas que não eram monárquicas, tinha republicanos, tinha pessoas de todas as tendências. A maçonaria só se tornou cada vez mais republicana a partir do momento em que, justamente, algumas das suas liberdades puderam estar em causa. E é exatamente essa questão da liberdade, que alguma da intelectualidade monárquica, maçónica, porque na verdade eram basicamente proprietários e intelectuais. Jornalistas, intelectuais, escritores, gente de classes médias ou classes médias altas, começam a perceber que há perigo, que há perigos mesmo sérios. E, portanto, a comissão que se cria em 1910 de resistência, chamada Comissão de Resistência, ao qual pertencia o Almirante Reis, da comissão exatamente que vai provocar a Revolução, é uma comissão de resistência pelas liberdades, quer dizer. Agora, se há maçons que estão simultaneamente no Partido Republicano Português, claro que estão. Se há maçons que são monárquicos, claro que são. Também é verdade que há alguns maçons monárquicos que se tornaram republicanos, porque justamente a partir de certa altura se tratava aqui de uma adequação à nova situação criada pela Revolução iminente, pela mudança iminente. A maçonaria desempenha um papel fundamental na Revolução. É a organização que tem alguns dos dirigentes mais importantes, como o Almirante Cândido dos Reis, e desempenha um papel importante nas reuniões preparatórias, não é? A célebre reunião ocorrida em 29 de setembro de 1910, 6 dias antes da Revolução, no Largo do Diretório, e de que foi dada há pouco tempo, aliás, pública prova através de um documento que foi publicado há pouco tempo, de um espólio de Simões Raposo, mostra quem são os grandes dirigentes da Revolução. Até há um croquis. A reunião ocorre a 29 de setembro, num sítio onde hoje nós não imaginamos, é o Largo de São Carlos, na altura chamava-se Largo do Diretório, é no segundo andar desse prédio de esquina com a rua Serpa Pinto. E quem são? São maçons, são carbonários, é o PRP, basicamente estes são os três responsáveis pela Revolução, pela condução da Revolução e pela idealização dos dias, porque obviamente o dia 5 de outubro não foi o único. Ao longo de 1910 houve não sei quantos dias, tentativas desde 1 de abril, passando por junho, passando por agosto, passando por várias tentativas para marcar o dia da Revolução. Portanto, 31 de janeiro. Bom, mas esse é muito anterior, não tem nada a ver com esta fase. Digamos que o 31 de janeiro já lá vão 20 anos, em 1891. Houve outras tentativas, houve em 1908, uma outra tentativa em janeiro de 1908, aliás, antecedeu de 3 dias o regicídio,
E, portanto, sim, é uma organização fundamental, como aliás é a Carbonária. Não é? A Carbonária é uma outra organização que não tem nada a ver com a maçonaria. Pode haver maçons que são carbonários, aconteceu. O almirante Cândido dos Reis era maçom e era carbonário simultaneamente. Machado Santos era maçom e era carbonário simultaneamente. Mas a carbonaria e a maçonaria, a carbonária e a maçonaria não têm nada a ver uma coisa com a outra. Quer dizer, são organizações paralelas, têm uma organização semelhante, mas não têm nada, são coisas diferentes. Agora, são as duas básicas organizações que provocam a Revolução. A Carbonária, porque é o braço armado, não é? E é um braço armado com muita gente, não é? Calcula-se hoje que seria uma organização com cerca de 30 mil membros, que são aliciados a partir de 1907, 1908, embora a Carbonária já existe desde os finais do século XIX, e que, curiosamente, esta é outra curiosidade da Revolução, a Carbonária acaba com a Revolução. Quer dizer, quero dizer, melhor explicando, quando a Revolução acaba, o período revolucionário acaba, no final de 1911, a Carbonária extingue-se. Ou seja, a Carbonária portuguesa só existiu para fazer a Revolução. E para mais nada. Quando nós depois vamos falar de Machado Santos, ou de Luz de Almeida, ou de outros, falamos de ex-carbonários. Ex-carbonários que já não têm nada a ver com o assunto. Agora, a Revolução, sem dúvida, foi feita por baixas patentes da Marinha e do Exército, eram tenentes da Marinha, todos eles, não é? Quer os do Barcos do Tejo, Mendes Cabeçadas, quer o Machado Santos, eram baixas patentes da Marinha. Alguns capítulos. Sim, o Almirante dos Reis é uma exceção, porque quem faz a Revolução, na verdade, são baixas patentes. Aliás, como aconteceu um pouco no 25 de Abril, não são os majores nem os tenentes-coronéis. São baixas patentes, ou são capitães, ou daí para baixo, que fazem, e tenentes que fazem a Revolução. Foi o mesmo que aconteceu em 1910, quer dizer, são baixas patentes da Marinha, alguns capitães do Exército, com pequenas exceções, e depois há o braço civil armado, de facto, da Carbonária, e há a orientação intelectual, se quiser, jornalística, da maçonaria. E a Revolução, os líderes estão aqui. Aliás, eles deixam vestígios porque as próprias cores da bandeira nacional são as cores da secção maçónica do Partido Republicano e um dos projetos que até chegou a conhecer forma de bandeira e ser hastiana, tinha uma estrela, era a bandeira nacional atual, com uma estrela que é um símbolo maçónico, de um grau qualquer que eles lá têm. Sim. E, portanto, quiseram deixar a sua marca. Sim, a bandeira é uma questão interessante, sem dúvida, embora seja apenas uma questão simbólica. A bandeira que nós conhecemos desde 1891, a primeira é uma bandeira de um grupo federativo que existia, de um republicanismo federativo que existia a finais do século XIX. Depois, a bandeira que aparece nos comícios republicanos é a bandeira da Carbonária. É vermelha, tem uma esfera no centro. Essa bandeira é a bandeira que vai estar na rotunda. É a bandeira da Carbonária. Esta bandeira que conhecemos hoje é uma bandeira que surgiu depois de muitas discussões, não é? Porque, por exemplo, homens republicanos, como Guerra Junqueiro, diziam que Portugal era azul e branco, e batem-se por Portugal azul e branco. Portugal é azul e branco desde o nascimento, não há possibilidade de um outro Portugal, e, por exemplo, homens mais ligados à Revolução dirão, não, Portugal, neste caso, tem que recomeçar aqui pela Revolução de 5 de outubro de 1910, refundar. E, portanto, a chamada querela da bandeira é exatamente isso, no fim de contas, é uma espécie de, repara, a bandeira portuguesa hoje o que é uma espécie de sincretismo entre a tradição entre a tradição da esfera armilar, das esquinas, dos castelos, etc., que foram retomados da história da tradição anterior, com a cor vermelha, que era a cor vermelha da Revolução, da Carbonária, e com um verde muito discutido, aliás, na altura a bandeira é muito discutida, com o verde que significa, se quiser, o futuro, a esperança, coisa do género, e é muito discutida por uma comissão, que é nomeada pelo Governo Provisório, para chegar, entre as várias dezenas de estudos de bandeira, a uma bandeira, que é aprovada por decreto do Governo Provisório em 6 de dezembro de 1910, e que depois é dada a conhecer ao povo português numa festa, na rotunda, de que existem fotografias, enfim. Muito bem. 1º de dezembro. Armando Ferreira, temos alguns minutos já. Eu penso que fica por colocar uma questão, que é aquela nuclear neste momento, para os 10 milhões de portugueses. Qual é?
E hoje, como está Portugal, como estão as coisas em Portugal, que futuro para Portugal? Mas isso está outro programa. Aqui a focalização era mesmo simples. seja, o ciclo de repensar 1910 e não há dúvida que saber se o regime monárquico ou o regime republicano se seria melhor um, se seria melhor o outro, como é que estaria Portugal hoje se a monarquia continuasse? Eu debato-me Como é que estaria se não a apenas República como uma começasse mais monarquia cedo? constitucional, mas tenho um projeto, eu e várias pessoas dentro do Partido Popular Monárquico, não lhe queria chamar nem um novo tempo europeu, nem uma nova ordem europeia, porque cheira-me um bocado, ou soa-me um bocado a aspecto prussiano, mas eu diria um novo paradigma europeu. Para isso há que conhecer o nosso projeto. Quando ele for escutado por muitos portugueses que neste momento não sabem se amanhã terão um pão para comer, ou se terão emprego, ou se terão pensão de reforma, e outras questões que têm a ver, nucleares, com a habitação condigna, a remuneração do trabalho condigno, que são aspectos nucleares de qualquer sociedade e que hoje estão a ser postos, os alicerces desta sociedade, muito em causa por razões endógenas a Portugal e exógenas a Portugal. Eu volto a dizer que nós temos uma crise endógena a Portugal desde 1864, não fomos capazes, nós, monárquicos, nem os republicanos, as três repúblicas, para ser mais claro, de ultrapassar essas questões, relançar o país com um crescimento industrial não selvagem, não a qualquer preço, mas sustentável. E aí eu coloco esta questão a todos os portugueses, ou aos telespectadores do Conselho de Odivelas. Armando Ferreira, nós vamos... o progresso neste momento na Europa, doa a quem doer, é real. Claro, nós estamos Se a pensar analisarmos fazer... o PIB, o sistema de saúde, a indústria mais desenvolvida e menos poluente. Armando Ferreira, tenho um minuto para fechar o programa. Nós estamos a pensar, de Teremos facto, a fazer um programa sobre a revisão constitucional, é uma coisa que está em discussão por parte da televisão, e nessa altura será a série ideal para colocarmos essas questões em cima da mesa, até porque a realizar-se esse programa será com a participação de pelo menos um representante de cada partido com assento na Assembleia Municipal de Odivelas, para podermos falar nessa questão, que também é uma questão, enfim, que está em cima da mesa, está na ordem do dia, embora uns querem muito, outros não querem nada, mas é de facto uma matéria que é de escrutinar e com certeza iremos ter a oportunidade de o fazer. Quero-lhe agradecer a sua presença e a sua colaboração, professor. Depois de 5 ou 6 anos de interregno, folgo muito em revê-lo. Muito obrigado pela sua brilhante exposição, assim como a sua também. E os telespectadores, esperemos que tenha sido pelo menos elucidativo esta nossa abordagem ao 5 de outubro de 1910. Enfim, alargámos um pouco a temática, mas o tempo histórico não pode ser visto numa só data. Tem 800 anos para trás e tem mais 100 anos para a frente. É esta a vantagem de ser Portugal, é esta a vantagem de ser os portugueses. Muito obrigado e até à próxima.